Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha agora. São 13 horas e 20 minutos. Estamos ao vivo neste sábado e trazemos agora as principais notícias e análise de especialistas. E olha, eu já te adianto que nesta edição a gente vai falar sobre a queda de mais um avião nos Estados Unidos, a política de imigração de Donald Trump e como isso tem influenciado ainda outros países como a Argentina, viu? Fique com a gente, o Jornal deste sábado está começando. E olha, uma aeronave médica caiu perto de um shopping center na Filadélfia, nos Estados Unidos. Haviam 6 pessoas a bordo. Uma delas era uma criança. Allahu Akbar! Allahu Akbar! What the hell? What the hell? What the hell? Oh my God! Oh my God! Vídeos publicados nas redes sociais mostram o pânico das pessoas ao verem a queda e a explosão de um avião. A aeronave de pequeno porte caiu perto de um shopping center na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira. 6 pessoas estavam a bordo. Uma delas era uma criança. De acordo com a agência de notícias Associated Press, a criança era uma paciente que estava sendo transferida com a mãe e outros 4 tripulantes. A aeronave pertencia à empresa Jet Rescue Air Ambulance, que fazia transportes aeromédicos. Plane just crashed on Cottman Avenue, yo. I was right there, bro. What the? Yo, somebody crit. Oh my God, yo, the world, yo. Todos a bordo do voo eram mexicanos e estavam sendo transportados para casa com destino a Tijuana, com parada no Missouri. Segundo o porta-voz da Jet Rescue, Shai Gold, a tripulação era experiente. O voo MTS-56 caiu cerca de 30 segundos após a decolagem. Oh my God! Oh my God! Segundo dados de monitoramento de tráfego aéreo, a aeronave atingiu uma altura de 500 metros antes de despencar do céu. A queda aconteceu por volta das 18 horas no horário local. Diversas viaturas policiais e dos bombeiros foram acionadas. O local foi isolado pelas autoridades. Pelo menos uma casa e vários carros ficaram em chamas, gerando um grande incêndio. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse que entrou em contato com a prefeita da Filadélfia, Charlene Parker, com o corpo de bombeiros local e com outras autoridades e colocou à disposição recursos do estado para a resposta de emergência. Até o momento não há confirmação sobre mortos e feridos no avião e no solo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou nas redes sociais e lamentou pela perda das almas inocentes. Plane just crashed on Cottman Avenue, yo. I was right there, bro. What the? Yo, somebody crit. Oh my God, yo, the world, yo. O incidente aconteceu dias após a colisão de um jato da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do exército americano na capital de Washington, que resultou em 67 mortes. Foi o acidente aéreo mais mortal dos Estados Unidos desde 2009. As imagens são impressionantes, né? Agora ficam vários questionamentos: o que pode ter causado a queda desse avião e por que o piloto não conseguiu realizar um pouso de emergência. O perito aeronáutico Daniel Calazans explica pra gente. Pouca coisa ainda dá para se falar porque as informações ainda são raras, mas dá para entender que a aeronave teve um problema sério logo após a decolagem. E esse problema é sério e a aeronave caiu descontroladamente. Não havia nenhum controle do piloto. Normalmente, quando uma aeronave entra em pane e falha logo após a decolagem, normalmente o piloto relata a situação para o controlador de tráfego aéreo e a primeira opção é retornar ao aeródromo de partida, tentando ali um pouso de emergência. Não foi o caso. A aeronave estava totalmente descontrolada. Percebe-se que o piloto não tinha controle nenhum sobre a aeronave. A aeronave caiu numa descida íngreme, né? Então, as autoridades aeronáuticas vão tentar descobrir qual foi ou quais foram as causas. Normalmente, numa situação como essa, é uma
falha mecânica grave, muitas vezes relacionadas às superfícies de comando, de controle. Então, o avião tem algumas superfícies, profundor, elevador, aileron, flaps, né? Algumas superfícies que comandam o avião e deixam o voo controlável. Neste caso, percebe-se que a aeronave caiu descontroladamente. Possivelmente, um desses dispositivos foi afetado. É possível também que haja outras causas, mas, em princípio, nós teríamos como uma boa linha de investigação o porquê a aeronave não apenas caiu, mas caiu descontrolada. Porque o piloto não conseguiu realizar um pouso de emergência. Aí, uma boa pergunta aos caros colegas e investigadores. Quantas perguntas, né, a serem feitas. A investigação agora será feita para a gente saber o que causou esse acidente. Olha, agora a gente muda de assunto e traz um destaque agora direto de Brasília, porque neste momento o Congresso Nacional escolhe os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, é o favorito para a Câmara e o senador Davi Alcolumbre é o cotado para o Senado. Os senadores foram os primeiros a definir, por meio de voto em cédula, o novo presidente que vai comandar os trabalhos da Casa nos próximos 2 anos. A sessão para eleger o presidente do Senado, que acumula o cargo de chefe do Congresso Nacional, iniciou às 10 horas da manhã. Também foram escolhidos, em uma sessão logo após o nome do novo presidente ser confirmado, os novos vice-presidentes e secretários do Senado que, junto ao presidente, compõem o órgão responsável pela direção dos trabalhos legislativos da Casa. A Câmara dos Deputados vai sacramentar o novo nome do presidente em uma sessão marcada para as 4 horas da tarde. Diferentemente do Senado, a Casa elege de forma conjunta, em votação eletrônica, todos os outros cargos que fazem parte da mesa diretora, vice-presidentes e secretários. As disputas pelos comandos das casas não devem trazer surpresas e devem dar vitória, mais uma vez, a representantes do Centrão. Candidatos de consenso e com apoio que vão da oposição ao governo, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, e o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, esperam ser eleitos com ampla margem de votos. Eles enfrentarão candidaturas com poucas chances de vencer. No Senado, são necessários 41 votos favoráveis, maioria absoluta da composição da Casa, para se vencer a disputa já na primeira rodada de votação. Na Câmara, a eleição pode ser definida em primeiro turno, se um candidato receber maioria absoluta dos votos, e não da composição. As eleições para os comandos das casas ditam quais serão os rumos dos trabalhos dos parlamentares pelos próximos 2 anos. Entre outras diversas atribuições, cabe aos presidentes do Senado e da Câmara definir qual será a agenda de votação nas casas, o que pode impactar diretamente nos interesses do Palácio do Planalto. Eles também integram a linha sucessória da Presidência da República. Além disso, a construção de alianças e as articulações que consolidaram o favoritismo de Alcolumbre e Mota envolvem a distribuição de funções na direção das casas e dos comandos das comissões temáticas no Congresso. Ficar de fora do bloco de sustentação da candidatura vitoriosa pode tornar, na prática, um partido invisível nas discussões administrativas. Vamos continuar acompanhando para saber, então, todos os desdobramentos, resultados, então, dessas escolhas e vamos cobrar, então, claro, os parlamentares que nós elegemos.
E olha, agora a gente fala sobre o tempo. Os moradores de São Paulo, da região metropolitana, passaram por uma madrugada com muitas preocupações, angústia. Isso porque fortes chuvas caíram aqui na região, causaram muitos estragos e alagamentos. A Defesa Civil emitiu um alerta de atenção para os celulares de quem estava no perímetro de risco para as chuvas severas na noite anterior. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, a densidade do temporal foi quase a metade do esperado para todo o mês de janeiro. Várias regiões foram alagadas, principalmente em São Paulo, Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo, e foram registrados diversos pontos de alagamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram ao todo mais de 100 chamados para a queda de árvores, desabamentos e enchentes na cidade de São Paulo. Centenas de ruas e casas foram tomadas pelas águas na capital paulista, obrigando os moradores a passarem a madrugada acordados, cuidando dos pertences e familiares. Rios e córregos transbordaram, inclusive o rio Tietê, que parou a marginal em ambas as vias que conectam São Paulo aos municípios vizinhos. O litoral também foi extremamente afetado, resultando na necessidade da Defesa Civil enviar um alerta de nível máximo e acionar a sirene de emergência para evacuar dezenas de moradores que estavam em regiões com risco de deslizamentos de terra. De acordo com os meteorologistas, as chuvas intensas são causadas por um fenômeno climático, chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul, que criam as condições ideais para a formação de nuvens carregadas, resultando em chuvas fortes e longas tempestades. E olha, agora a notícia que afeta o nosso bolso. A gasolina, o álcool e o diesel ficam mais caros a partir de hoje em todo o Brasil, viu? Não é por região, não. Os reajustes devem pressionar a inflação, principalmente a de alimentos, trazendo o quê? Mais dor de cabeça ao governo, que tenta conter a subida de preços. O reajuste se deve à diferença entre o que é cobrado por esses combustíveis no Brasil e no exterior. Enquanto o preço do diesel no país está defasado em 15%, essa diferença é de 6% para a gasolina, segundo a estimativa da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. O diesel sofrerá 2 reajustes. Como sua defasagem é maior, as distribuidoras pagarão 22 centavos a mais por litro do combustível, enquanto o ICMS sobre o produto também vai aumentar a partir de hoje em todos os estados brasileiros. O imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços sofrerá reajuste de 6 centavos por litro do diesel, enquanto o litro do combustível passará a custar R$ 3,72 para as distribuidoras, o ICMS ficará em R$ 1,12 por litro, em média. E agora vamos trazer um pouquinho de destaque no esporte. O craque Neymar Júnior foi oficialmente apresentado como um novo reforço do Santos na Vila Belmiro na noite de ontem. Vamos acompanhar a reportagem. O astro Neymar assinou um contrato de 6 meses com o Santos, clube que o revelou e ao qual retorna depois de uma passagem decepcionante pelo futebol árabe. Prestes a completar 33 anos, o jogador volta para o time que defendeu entre 2009 e 2013, antes de partir para o Barcelona. Apesar da condição física do atacante, a torcida santista demonstrou toda a empolgação para receber o craque. Ah, uma loucura, né? Porque estávamos esperando por isso. Depois do rebaixamento da Série B, o santista de verdade, ele merece isso, essa alegria de ter o Neymar de volta. Neymar, nós conhecemos o Neymar há muito tempo. Nós sabemos que ele tem uma disciplina de treinamento, que ele é focado nos treinamentos dele e que ele vai voltar, e eu tenho certeza absoluta que ele vai dar conta do recado e vai dar a resposta, porque talento é o que não falta. Diferente da primeira passagem, que era o camisa 11, Neymar vai usar a emblemática camisa 10, que foi de Pelé e não foi utilizada no ano passado, enquanto o Santos disputava a segunda divisão. O craque foi apresentado para milhares de torcedores eufóricos na Vila Belmiro, de onde saiu em 2013 para Barcelona, onde formou um trio inesquecível com Lionel Messi e Luís Soares. Em 2017, assinou com o Paris Saint-Germain na maior transferência da história do futebol.
O time foi absoluto no futebol francês por vários anos, mas não conseguiu alcançar o grande objetivo de conquistar a Liga dos Campeões da Europa. 5 anos depois de chegar a Paris, Neymar se transferiu para o Al Hilal da Arábia Saudita, onde só conseguiu disputar 7 partidas em 17 meses, devido a uma grave lesão no joelho esquerdo e um consequente desconforto físico. É a alegria dos torcedores, né? E olha, agora a gente traz um destaque internacional e de grande relevância. O presidente dos Estados Unidos afirmou que vai impor taxas à União Europeia. Donald Trump também falou sobre a imposição de taxas confirmadas a partir de hoje aos produtos do Canadá, China e México. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que China, Canadá e México nada podem fazer para impedir a imposição de tarifas. O governo americano confirmou a imposição de taxas de 25% aos 2 países vizinhos e de 10% ao gigante asiático, porque considera que não fazem o suficiente contra o fluxo de fentanil e, no caso dos 2 primeiros, contra a migração irregular. Eventualmente, vamos impor tarifas nos chips, vamos taxar o petróleo e o gás. Isso vai acontecer em breve, acho que por volta do dia 18 de fevereiro, e vamos botar muitas tarifas no aço. Já temos impostos no aço e salvamos a nossa indústria siderúrgica, mas isso foi relativamente pouco comparado ao que vai ser. Trump também revelou que vai impor tarifas aos produtos importados da União Europeia. Se vou impor tarifas à União Europeia, você quer a resposta verdadeira ou a política? Absolutamente, a União Europeia tem nos tratado muito mal. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que o governo mantém uma mesa de diálogo com os Estados Unidos e tem uma série de planos de contingência. O primeiro-ministro demissionário do Canadá, Justin Trudeau, respondeu que o país prepara uma resposta imediata caso a ameaça se concretize. E olha, agora a gente muda de assunto. Hoje é dia 1º de fevereiro, né? Você já pagou, por acaso, o seu IPVA? O IPTU já chegou, tem matrícula escolar, uniforme, tanta conta nesse início de ano. Uma pesquisa apontou que o brasileiro deve gastar até R$4.000 com despesas nesse comecinho de 2025. O valor chega a 21%, é maior, né? 21% maior do que a renda média da população e quase o triplo do salário mínimo. O início do ano costuma trazer um peso adicional ao orçamento das famílias brasileiras. Janeiro é conhecido como o mês das contas, quando despesas sazonais se acumulam e exigem atenção redobrada. O principal desafio para muitos é equilibrar essas despesas com os impactos das compras e festas de fim de ano. No meu caso, quando chega o final do ano, recebendo o 13º, aí já deixa, né? Porque como o mês de janeiro é muito comprido, aí existe mais um gasto extra, né, com material escolar. Então, eu sempre me planejo. Começo de ano tem IPTU e IPVA? Sem pagar. Nós somos aposentados. Vai guardando um dinheirinho para pagar, né? Só assim, né? Não tem jeito. Mais da metade dos brasileiros espera gastar até R$4.000 com as chamadas despesas de início de ano, como seguros, matrículas escolares, impostos como IPVA e IPTU. Isso é o que revelou uma pesquisa conduzida pela Serasa. Este valor é 21% superior à renda média do brasileiro, estimada em R$ 3.279 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e mais de 2 vezes o salário mínimo nacional, que atualmente é de R$ 1.518. Para evitar o endividamento, organizar as finanças, priorizar os gastos essenciais e, se não for possível o pagamento à vista, dividir despesas como IPTU e IPVA em parcelas que podem aliviar a pressão. Para a grande maioria dos brasileiros, o salário é curto mesmo. Então a gente precisa planejar muito bem o que fazer com esse dinheiro para a gente acabar não se empolgando no final do ano e chegar a janeiro e ficar apertado. Porque, na verdade, se você for pensar, não são custos que nos pegam de surpresa. São custos que acontecem todos os anos na mesma data. Então a gente tem que lembrar deles na hora de fazer o planejamento para o ano inteiro, porque assim a gente não vai se apertar em janeiro. Olha lá para o seu orçamento, quanto que custa as suas contas fixas, quanto que você está disposto em gastar de gastos variáveis e qual que é o percentual, qual que é o valor que você vai ter ali para pagar a parcela. E dentro disso você escolhe em quantas vezes parcelar. Porque lembra, quando você faz um parcelamento, você está assumindo um compromisso para vários outros meses.
não é só para agora. Então você tem que garantir que lá em fevereiro, em março, você vai conseguir continuar pagando sem se atrapalhar. Porque se você se atrapalhar, aí é o endividamento que vem. Além disso, muitos brasileiros enfrentam um cenário desafiador em virtude de altas na inflação e redução do poder de compra. Com o orçamento apertado, a educação financeira se torna ainda mais essencial. Se você for fazer aquelas contas do ano todo e juntar lá, somar tudo, pode ver que dá um valor muito próximo do 13º. O que eu recomendo? Que você faça uma listinha separada de todos os custos que acontecem uma vez por ano. E aí tem que entrar tudo. IPVA, licenciamento, revisão do carro, matrícula escolar, material de escola, tudo isso, IPTU, soma tudo isso e divide por 12. No mundo ideal, você juntaria esse dinheiro todos os meses. Se não der, você vai usar o 13º. E só se não der, aí você vai ter que fazer um parcelamento que vai pesar no seu bolso. Porque pensa aqui comigo, quem que vai dividir em 12 vezes para você se não é você mesmo? IPTU, IPVA, eu sei que é muito difícil você conseguir uma parcela tão diluída ao longo do ano. Então, mundo ideal, guardar. Não deu para guardar? Parcelar agora para a gente lidar com o que a gente não planejou no passado. A aproximação do início do ano letivo traz preocupações para pais e responsáveis com gastos relacionados ao material escolar. Segundo dados da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, os preços dos itens apresentam um aumento médio de 7% em comparação a 2024. O Procon faz alguns levantamentos bem interessantes, eles passam o nome de empresa para ver em relação a preço e a tudo mais e checar com as escolas também o que é essa lista essencial de materiais. Porque muitas vezes a gente consegue reaproveitar alguma coisa que já tem em casa, consegue fazer uma renegociação, uma negociação lá, porque a gente sabe, isso vai vir todos os anos, a gente precisa se preparar. E se janeiro é conhecido como o mês das contas, fevereiro não deve ser diferente. Afinal, a partir do dia 1º, próximo sábado, mais um aumento vem aí. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, será elevado em 10 centavos por litro a gasolina, enquanto que o tributo sobre o diesel será elevado em 6 centavos. Por ser considerado um preço-chave, aumentos de impostos sobre combustíveis tendem a se alastrar por toda a economia. Olha agora só essa notícia. O governo de Javier Milei, da Argentina, quer construir um muro na divisa com o município de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, para reforçar a segurança na fronteira com o Brasil. A decisão foi anunciada após a Argentina divulgar a instalação de uma cerca na divisa com a Bolívia, sendo comparado com um polêmico muro planejado pelos Estados Unidos na fronteira com o México. A iniciativa faz parte do Plano Games, lançado pelo governo de Javier Milei, que busca combater o tráfico ilegal de pessoas e contrabando. Nesta semana, a ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, declarou que pretende fortalecer a fiscalização na fronteira com a Bolívia com um alambrado de 200 metros de arame. Após essa construção, o plano é expandir o muro para a fronteira com o Brasil. O anúncio da medida foi bem recebido pelo ministro da Justiça e Cidadania, Ricardo Lewandowski, que comentou durante entrevista coletiva que tem participado das reuniões do Mercosul e que a relação com a Argentina, assim como outros países do bloco, é baseada na cooperação. Segundo Lewandowski, o que a ministra da Argentina pretende é reforçar o controle das fronteiras e que isso até colabora com o Brasil. De acordo com Patrícia Bullrich, a fronteira em Misiones é uma região onde há muitas entradas a pé, onde já teve assassinos e problemas. Olha, quando o tema começou a repercutir na Argentina, o governo da Bolívia condenou a medida. O Ministério das Relações Exteriores do país demonstrou preocupação e disse que qualquer ação unilateral pode afetar a boa vizinhança e a coexistência pacífica. A pasta também anunciou que solicitaria informações sobre o assunto por meio de canais diplomáticos para tomar as medidas cabíveis. Mas afinal, gente, é permitido construir barreiras? Quais os impactos da construção de muros entre países da América do Sul? Sobre esse assunto, eu vou conversar
conversar agora por telefone com a especialista Thalita Fermanian, advogada internacionalista e PhD em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa. Ela esteve ontem aqui na Hit TV com a gente também ao vivo na edição da tarde e volta agora mais uma vez para trazer uma análise mais profunda sobre essa medida. Thalita, boa tarde para você, é um prazer falar contigo. Boa tarde, Tabata, alegria nossa de estar aqui na Hit TV. Thalita, muitos especialistas e a mídia estão comparando Milei com o Trump, que anunciou um muro na fronteira com o México. Na sua análise, pelo que a gente viu na reportagem anterior, qual o objetivo do presidente argentino? Faz parte de uma política isolacionista, como ele tem anunciado, tem se posicionado, ou pode ser considerada uma ameaça tanto à Bolívia, quanto ao Brasil também? Tabata, eu creio que seja muito cedo para nós falarmos realmente de uma política isolacionista. Contudo, certamente trata-se de uma política nacionalista que Milei e Trump estão nessa mesma visão ideológica. O que nós percebemos atualmente é que existe um choque realmente de princípios aí, que nós chamamos de princípios internacionais. Há países como a Argentina, Estados Unidos, Itália, que têm uma visão nacionalista e que vai contra ao que os demais países, como Brasil e Bolívia, buscam como o globalismo. Quando falamos de políticas nacionalistas, estamos falando de princípios de fortalecer a soberania nacional do seu país e também de princípios como a não intervenção. Falamos também de políticas muito mais voltadas ao conservadorismo, ou seja, busca o fortalecimento da identidade cultural do seu país e da segurança nacional do mesmo. Quando falamos da questão do globalismo e de princípios como, por exemplo, princípio da boa vizinhança e de cooperação internacional, nós estamos falando de políticas que relativizam as fronteiras entre os países. E aí nós temos, sem dúvida alguma, um conflito ideológico entre países como Brasil e Bolívia e, do outro lado, Argentina e Estados Unidos. Agora, construir essas barreiras unilaterais é legal? Há sim uma legalidade pelo princípio da soberania nacional. É claro que ela não pode ir contra a questão, por exemplo, dos direitos humanos, da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que estipula um direito das pessoas de ir e vir, Isso é um direito de migração. Contudo, quando se fala, por exemplo, de segurança nessa região, ou mesmo de proteção no que diz respeito a narcotráfico ou ao tráfico mesmo de drogas, trata-se do direito do próprio Estado de realizar isso. A questão de muros, nós podemos perceber, Tabata, que não é um movimento atual, não é verdade? Nós já acompanhamos isso com a questão de Israel e Palestina, por exemplo, Coreia do Sul e Coreia do Norte, e até mesmo no primeiro mandato do Trump, a questão aí Estados Unidos e México. Então, esse muro que está sendo colocado aí pela Argentina, que a primeira-ministra, Patrícia Bullrich, está estipulando com Bolívia, nas fronteiras com Bolívia e Brasil, é exatamente aí, mais uma vez, nós percebemos essa proteção, essa busca por segurança e dificultar uma migração ilegal.
Agora, Thalita, nesse caso, fere algum princípio do Mercosul? O Javier Milei, ele tem feito declarações que quer a saída da Argentina, né, do bloco, mas, por enquanto, isso ainda não foi concretizado, mas essa construção que ele quer implementar, né, na divisa entre Brasil e a Argentina e a Bolívia, fere algum princípio, há alguma regra do bloco? Sem dúvida alguma, fere não apenas princípios que nós chamamos de princípios regionais, dentro de blocos regionais, mas fere também princípios internacionais, no que diz respeito aos blocos, né, aos organismos internacionais. Então, dentro do Mercosul, fere o princípio da boa vizinhança e o princípio da cooperação internacional entre os países. Então, aí nós podemos até recorrer dentro do FEM, que é essa questão, que é um fórum especializado em migração dentro do Mercado Comum do Sul. E aí nós acreditamos, né, que essa política do Milei é uma política que começa a enfatizar muito mais o seu país, em primeiro lugar, do que as boas relações diplomáticas com os demais membros do Mercosul. Então, para finalizar, Thalita, tem risco dessa medida impactar, né, as relações diplomáticas, então, entre o governo de Milei, o da Bolívia também, e aqui no Brasil, o governo Lula? Sem dúvida alguma, e não só no que diz respeito às questões diplomáticas, Tabata, mas nós também podemos perceber nas relações comerciais entre os países. A Argentina e Brasil têm uma relação comercial muito forte, e também a Bolívia no que diz respeito ao gás natural. A Argentina precisa do gás natural da Bolívia, então compromete aí questões comerciais também, essas questões políticas, diplomáticas. Perfeito. E ideológicas, não é verdade? Com certeza, que é o que mais se discute, né, atualmente. Thalita, olha, muito obrigada. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas assim, eu te agradeço demais pela disposição. Por telefone, a gente não pode ver a sua imagem ao vivo, mas foi muito clara nas suas respostas, a sua análise. Foi um prazer enorme. Até uma próxima. Até uma próxima. Bom final de semana, querida. Muito obrigada para você também. E olha, ainda nesse assunto sobre os Estados Unidos, na primeira grande leva de expulsões, 88 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos. Você se lembra? A gente falou disso aqui no jornalismo da Rede TV. Segundo a Polícia Federal, nenhum desses deportados possuía qualquer pendência criminal, contrariando o que diz o presidente Donald Trump. Na primeira grande leva de deportações feitas pelo novo governo americano, 88 brasileiros foram expulsos do país, porém nenhum deles tinha qualquer pendência criminal ou registro de alerta vermelha na Interpol. Segundo a Polícia Federal, as fichas de todos os brasileiros deportados foram consultadas. Alguns tinham registros criminais, mas com situação já resolvida. O Brasil montou uma equipe junto à Embaixada dos Estados Unidos para tentar montar um protocolo de ação para futuras deportações. Segundo investigadores, o ideal seria que o governo americano repassasse com antecedência os dados dos alvos de expulsão para consulta prévia de antecedentes criminais. As 88 pessoas chegaram até o território brasileiro algemadas, conforme prática das gestões americanas. Ao chegar no país, por determinação da Polícia Federal, foram soltos das algemas e levados por ordem do Planalto em uma aeronave das Forças Aéreas Brasileiras até o destino final. O advogado de imigração nos Estados Unidos, Vinícius Bicalho, falou a respeito do assunto e tira agora todas as dúvidas sobre deportação. Vamos ouvi-lo. O presidente Trump tomou posse no dia 20 de janeiro e apertou o cerco contra a imigração ilegal. Na verdade, são duas categorias de imigrantes que são foco do presidente Trump no atual momento. A primeira, imigrantes que entraram ilegalmente pela fronteira dos Estados Unidos e cometeram crimes graves.
A segunda, imigrantes que também entraram ilegalmente e estão nos Estados Unidos há menos de 2 anos. Na visão do governo, esses imigrantes que entraram ilegalmente e estão há menos de 2 anos, ainda que não cometeram crimes graves, eles não têm vínculos sólidos com o país. Então essas duas categorias de imigrantes são submetidas a um procedimento que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de Expedite Removal, que é um processo de remoção acelerada, onde não é necessário aguardar toda a marcha processual regular de um processo de deportação. E esses imigrantes são deportados de forma mais rápida para o seu país de origem. É importante frisar que eu percebo que muitos veículos de imprensa estão checando os antecedentes criminais com base no difusor vermelho da Interpol. Estados Unidos, assim como o Brasil e todas as demais nações do mundo, não cadastram todas as pessoas com antecedentes criminais no difusor vermelho da Interpol. São cadastrados apenas pessoas que têm antecedentes criminais e são procuradas internacionalmente. Portanto, essa ferramenta não é eficaz para a checagem de antecedentes criminais. Para uma checagem apurada, deve-se verificar nas cortes norte-americanas. Nós temos aqui cortes federais e estaduais. Portanto, é inegável que no presente momento, de acordo com as regras atuais, são essas as duas categorias que são o foco da deportação do governo Trump. As pessoas que estão aqui nos Estados Unidos há mais de 2 anos, não têm antecedentes criminais e não entraram ilegalmente pela fronteira, não tem risco nenhum de deportação. Como existe... É isso aí. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você. Tchau.